Fala galera, aqui é o Rafael Dantas, vocalista da banda de Modern Power Metal Ego Absence, e eu tô aqui na Rádio TV Povo para falar um pouco da trajetória da banda, do nosso estilo, das coisas que a gente faz, dos shows que a gente está para fazer, o que é que a gente está produzindo de conteúdo. E também estamos aqui estreando no programa Vida é Arte. And now I come back home. My sweat meets with my tears again. Eu tô aqui para falar um pouco a respeito da minha trajetória e a trajetória da banda, né? E meu ingresso na música, inicialmente foi através de ouvir música, de ser apenas um consumidor comum, né? E isso era na época que eu morava em Sergipe. Quando eu mudei de volta para minha cidade natal, que era em Recife, aí eu conheci, na vizinhança mesmo, uma galera que tinha uma banda de garagem, onde eu comecei a fazer uma amizade com o pessoal lá, e foi uma coisa bem legal, né? Assim, que tipo, fui ali me enturmando e tal, quando menos esperou, eu me identifiquei com a bateria, por exemplo. E aí eu comecei a aprender o instrumento, pegava um toque ali, outro ali, e fui me desenvolvendo, acabei me tornando por tabela um baterista, toquei em várias bandas da minha cidade, até que chegou um momento inusitado no qual eu já baterista, me formando ali, tocando para cima e para baixo com bandas e tal, e eu tive o meu equipamento roubado, simplesmente levaram o meu equipamento, deram rapa, levaram tudo. E infelizmente fiquei sem equipamento e não tinha condições naquele momento de recuperar, de repor aquilo ali e seguir minha carreira como baterista normalmente. E aí surgiu a oportunidade de virar vocalista, né? Que é assim, eu tive algumas participações como vocalista preenchendo algumas camadas de voz para bandas que eu tocava bateria, porque chegava lá, o pessoal chamava para fazer alguma coisa. E o pessoal perguntou se de repente eu não consideraria a possibilidade de ser um vocalista. Inicialmente eu pensava que não, porque assim, eu sempre cantarolava em casa desde pequeno e tudo mais, mas nunca me via como um vocalista de fato. Até por saber da tarefa árdua e uma responsabilidade enorme que é ser um vocalista. Mas então, tipo, como eu não queria sair de cena e as coisas não estavam melhorando em relação ao equipamento da bateria na época, eu acabei me enveredando para o lado do vocal. Foi um sofrimento no início? Foi um sofrimento no início. Mas com o tempo, com estudo, com treinos, eu comecei a me familiarizar cada vez mais com a técnica, me desenvolver mais e hoje em dia está num nível tão bacana em que eu tive a felicidade de estar participando não só de bandas muito legais, como foi álbuns que eu já gravei, por exemplo, em 2010, já foi álbum que eu gravei e foi lançado fora do Brasil. Trabalhos que eu fiz participando de bandas estrangeiras e tudo isso assim de um jeito que a gente nunca espera, né? Simplesmente o pessoal viu o potencial, gostou e convidou, e de acordo com isso foram surgindo novos convites, novas possibilidades. E depois da minha mudança para São Paulo, né, que ocorreu em 2013, aí eu realmente enveredei totalmente pro meio musical mesmo, graças ao fato de que eu comecei a lecionar, a trabalhar com produção musical, gravando bandas e tudo mais. Então, no final das contas, hoje em dia eu sou um multitarefas, né? Eu tenho a minha banda, que é a Ego Absence, né, que eu vou falar um pouco dela daqui a pouco. Também tem a questão de ser um professor de canto, né? Sou um professor de canto e técnica vocal. E também a questão da produção, né? De gravar, mixar, masterizar bandas e tudo mais. Então, eu sou vocalista da Ego Absence, que é uma banda de Power Metal moderno, né? A gente chama de Modern Power Metal. E muitas vezes as pessoas até questionam por que Modern Power Metal. Porque é o seguinte, o Power Metal mais tradicional ele começou ali no início da década de 80 com a banda Helloween, né, que é uma banda alemã que é simplesmente uma das grandes influências da Ego Absence.
e de muitas outras bandas do nosso país. E graças a essa influência, a gente teve várias bandas que foram meio que se ramificando, né, e criando novos estilos com novos elementos, seja elementos de música clássica, música erudita, com elementos orientais, eletrônicos e tudo mais. E a gente resolveu fazer justamente um power metal com um apanhado de todos esses elementos e fazer algo um pouco diferente. Estamos inventando a roda? Não, não estamos. Muitas bandas já fizeram esse tipo de coisa, só que eles nunca se diferenciaram de fato com essa nomenclatura, né? Então a gente resolveu fazer isso justamente porque muitas vezes as pessoas ouvem a banda da gente e questionam, né? Tipo, nossa, é power metal, mas aqui vez ou outra é tão pesado, vez ou outra é tão melódico, mas outras horas tem tantos elementos um tanto progressivos, não sei o que, será que isso é power metal mesmo? E aí, como a gente vê a junção, vê com mais clareza a junção de todos esses elementos, né, a gente resolveu dar essa nomenclatura para a gente se diferenciar ali no mercado, né. Agora sobre o power metal, né, que tem muita gente que tipo tá se perguntando, né, tipo, ué, modern power metal. Então o que é que acontece? O power metal se iniciou ali na década de 80 com o Halloween. E a sonoridade deles, eles faziam uma espécie de heavy metal mais tradicional, né, como o Iron Maiden faz, o Grim Reaper, Black Sabbath, entre outras bandas. E eles tinham uns elementos um pouco diferentes, tinham algo a mais ali, que era a utilização de dois bumbos em semicocheia, que não era tão comum naquela época, paletada alternada acompanhando os bumbos, elementos de teclado com cordas clássicas, dentre outros instrumentos do meio erudito. Então fazia uma certa diferença, né? Não era somente aquela banda de guitarra, baixo, bateria e vocal e acabou, né? Tinha vários elementos ali e meio que esse tipo de sonoridade se destacou bastante na Europa naquela época, né? E no Japão, né? Que normalmente é o berço do power metal, né? Que assim, aliás, berço não, o berço do power metal é a Alemanha, mas no caso assim, o país que mais consome esse tipo de sonoridade é o Japão. Inclusive teve até a curiosidade de quando a gente lançou o nosso primeiro álbum, que é o Serpent's Tongue, a gente lançou na semana seguinte uma loja do Japão chamada, caraca, como é que eu vou lembrar agora, a Disc Union, né? A loja Disc Union entrou em contato com a gente por meio do e-mail da banda, o e-mail oficial, perguntando se a gente tinha cópias físicas desse álbum. E aí a gente vendeu uma centena desses álbuns aí. E felizmente o nosso som tá rodando pelo mundo aí. A gente está trabalhando firme, muito sério, com direito a assessoria de imprensa, para que a gente consiga propagar cada vez mais o trabalho da gente. Já estamos fazendo show aí, mesmo que no meio desse talvez fim de pandemia, né? Mas aí a gente está fazendo um trabalho bem árduo aí para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Então, e aí a gente lançou em 2020, né, o nosso primeiro álbum, que é o Serpent's Tongue, que além do Brasil é vendido em vários outros países da Europa e Japão, como já foi antes mencionado. A gente também chegou, na época do lançamento, a fazer um show de abertura para o Vision Divine, que é uma banda de power metal da Alemanha muito famosa, né, que já é uma banda mais clássica e tudo mais. E foi um momento muito marcante, né, porque a gente foi ali um momento de estreia, né, e estrear abrindo para um show de uma banda dessa magnitude foi realmente um início em grande estilo, né, foi muito legal. E agora voltando a Serpent's Tongue, muitas pessoas já chegaram a perguntar se esse disco é um álbum conceitual, né? Só que na verdade, embora ele meio que se emende um pouco em relação à parte musical e às vezes o conteúdo, que uma hora fala mais sobre uma questão de perda ou uma questão de ganhos, de vitórias, de motivação, então às vezes as pessoas pensam que tem uma trajetória ali. E de certa forma até tem,
né? Porque são histórias em alguns momentos um tanto pessoais, né? E é um momento onde a gente utiliza ali para se expressar, né? Por meio das letras, por meio das histórias. Então, uma coisa que eu costumo fazer, inclusive, que diferencia muito do power metal mais tradicional, né? Que normalmente eles falam muito sobre fantasia, sobre guerras nórdicas e medievais e coisas do tipo, dragões, elfos e outras criaturas do tipo. A gente já fala sobre coisas mais do momento da gente, do tempo da gente, da atualidade, sobre o sentimento humano, desde o mais empático até o mais egoísta, justamente para bater um pouco com o conceito do que é a ego absence, né? Porque assim, como seres humanos, somos seres errantes e acertantes em alguns momentos também. Então é sempre importante falar disso, porque provavelmente as pessoas vão se identificar com alguma música, com alguma letra, com alguma história, e isso vai fazer com que essas pessoas venham até a gente, né? Então eu acho isso muito importante. Finds my best. Each day I saw your faces. You took my peers. Então, sobre o poder do rock no Brasil, é engraçado como é que as coisas são muito relativas, né? Porque o que ocorre? Para eventos da magnitude do Rock in Rio, por exemplo, normalmente lota. E não só de cariocas ou de paulistas que moram no estado mais próximo ali, mas vai pessoas de todos os estados do Brasil, vai de Belém, Amapá, Sergipe, Rio Grande do Sul, e lota. Você vê os eventos lá e lota. E às vezes as pessoas podem até chegar lá e dizer, ah não, mas é porque vai rolar Anitta, vai rolar não sei o que lá e tal. Mas eu falo de um modo específico, justamente do dia do metal que rola lá. Ou seja, dá muita gente, temos muitos roqueiros, headbangers lá, só que de certa forma, para as bandas brasileiras, eles não são tão participativos. Eu acredito que a responsabilidade barra culpa, sei lá, é uma coisa mais generalizada do que somente o público, que poderia dar um pouco mais de atenção para as bandas do meio não mainstream, vamos dizer assim, né? O que acontece? Isso ocorre porque normalmente a gente não está sempre na mídia especializada, normalmente a mídia especializada está sempre focada mais em bandas gigantescas, né? As bandas que já estão com suas vidas ganhas e tudo mais, porque de certa forma isso gera o ibope para eles que eles precisam, não está errado, né? Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Sei lá, eu acredito que um momento ou outro essas bandas um dia vão acabar porque os caras vão ficar muito velhos, vão aposentar. E graças à falta desse espaço, a gente não consegue criar uma nova geração, não consegue expandir uma cena. Então entra na questão generalizada por isso, porque falta espaço na mídia, falta espaço no coração do headbanger, do roqueiro, né? Às vezes tem muita gente que segue a gente, né? Lógico, a gente não vai ser ingrato, mas poderia ser mais. Poderia realmente ter uma cena consolidada, porque temos bandas muito talentosas, não é só uma, duas, três, é uma centenas, na verdade, que estão aí fazendo um trabalho muito sério, que estão investindo muita grana para poder ter uma estrutura e poder oferecer uma estrutura e um entretenimento decente. Mas infelizmente a estrada ainda é muito barrenta, né? E aí o que acontece? Eu acho que para tudo isso melhorar, antes de tudo, teria que realmente ter um trabalho cada vez mais profissional das bandas, a mídia realmente dá espaço para as bandas que estão ali começando, que tem realmente um trabalho decente, que estão fazendo tudo de forma profissional. E o fã de rock, de heavy metal, realmente dá uma chance para as bandas que estão surgindo e que tem qualidade, né? Não precisa ser tipo um fanático que vai curtir as bandas só porque são brasileiras, tem que gostar, né? Então, se faz parte do gosto, sei lá, cola junto, né? Eu acho que é importante para que isso
crie uma cena que chame a atenção não só da mídia especializada, mas também da mídia geral, para que a gente comece a aparecer em programas populares, para que as pessoas saibam que existe o rock no Brasil, que eles tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais e quem sabe aquele povão também chegue a curtir o rock com a gente, né? É uma coisa meio utópica? Mas se a gente tiver pelo menos todos os headbangers engajados junto com a gente, o Brasil pode ser realmente uma das cenas mais poderosas de rock no mundo, maior do que a Europa inteira. Então eu acredito que isso era necessário, esse trabalho em conjunto, juntando mídia, juntando as bandas, juntando fotógrafos, assessorias de imprensa, jornalistas, produtores de eventos, casas de shows e etc. Tendo esse trabalho em conjunto, em completa sinergia, eu acredito que as coisas poderiam ser muito diferentes. Bom, galera, então é isso. Um forte abraço para todos vocês que estão assistindo ou que vão assistir ainda. Agradecer também o espaço aqui da Rádio TV Povo. Pedir para a galera aí da Maria Eugênia para acompanhar o trabalho da gente, que a gente vai estar fazendo muita coisa aqui e logo em Sorocaba teremos alguns shows, algumas datas, então vai ser muito legal ter a presença de vocês lá. E é isso. Um grande abraço, valeu aí todo mundo que está assistindo e até logo.